Logo depois que a Úrsula deu cria, foi aí que ela ficou meio desorientada e tá falando coisa por coisa, e que inclusive nesse momento está dizendo ao Memo que o César queria acabar com o casamento deles dois, só que ela não podia deixar isso acontecer, não poderia deixar ele estragar com o dia mais feliz da sua vida. O Memo começa a coçar a barba dele ali e a Úrsula continua dizendo que só por conta disso a Úrsula aceitou as condições do César, e o Memo continua ali perdido sem entender nada o que a Úrsula está falando. Então é aí quando a Úrsula diz que foi nesse momento que ela aceitou todas as condições do César e ele acabou aí levando o filho dela. O Memo continua todo perdido porque ninguém levou o filho dela, mas ela continua dizendo que ele, o César, levou o filho dela e que tudo isso é culpa dela. O Memo então pergunta a ela, dizendo na realidade que não está entendendo nada que ela está dizendo e porque o César queria impedir o casamento deles dois. Então, nesse momento é quando a Úrsula, sem querer, ela solta revoltada que é porque o César não é o primo dela. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Macário está enchendo a cabeça da Úrsula e diz a ela que nessa vida todos nós temos uma chance, só que muitas das vezes algumas pessoas não conseguem aproveitar, e a Úrsula toda perdida pergunta a ele o que é que ele está falando que ela não está entendendo, e o Macário pergunta a ela se não contaram para ela, e ela continua perdida perguntando não contaram o que, homem? O Macário então diz para ela que esvaziaram ela completamente e que a partir de agora ela nunca mais vai voltar a ter outro filho. E aí novamente quando ela olha para o lado e vê ali frente a frente o César novamente, a Úrsula fica desesperada dizendo que isso não pode acontecer e que o Memo vai deixar de amar ela, não vai querer mais saber dela porque ela não vai poder dar outro filho para ele. A Úrsula vê ali em seus pensamentos, na sua mente, o César debochando dela, dizendo que tem pena, muita pena do Memo e também dela, e que a partir de agora ela vai saber o quanto que é ruim porque o caminhoneiro vai se livrar dela. A Úrsula começa a gritar, mandando o César se calar agora mesmo porque não quer mais ouvir ele. E o Macário agora é ele que fica todo perdido ali e pergunta a ela o que é que está acontecendo e o porquê que ela está gritando. A Úrsula então começa a ficar em desespero ainda mais e diz que é porque o César está ali e pede a ele, ao Macário, que mande o César ir embora dali agora mesmo. Ele fica calado enquanto ela continua dizendo a ele que por favor mande o César ir embora agora mesmo e que não volte ali nunca mais. O Macário pede a ela que por favor que ela se tranquilize e que não fique assim tão preocupada porque ali não tem ninguém e apenas está ele mesmo ali, o Macário. Só que quando ela olha de frente, o César está com os dentes de fora ali mangando dela. A Úrsula em desespero continua dizendo para ele que é porque o César está ali porque quer levar o seu filho e que ela não vai poder mais dar outro filho lá ao Memo. Macário continua tentando acalmar ela e diz que não se preocupe porque não tem ninguém ali e que ela pode ficar tranquila que ele sempre vai estar ao lado dela e vai lhe ajudar sempre. Mas ela continua chorando e ele continua dizendo para ela que ela fique tranquila porque ela pode contar com ele para sempre. A gente agora vai lá no Fauston, que nesse momento quando ele entra no quarto da Karen, ela começa a sorrir e ele diz que ela não precisa se preocupar porque ninguém viu ele entrar ali, e ela diz que ele é muito travesso e que teve a coragem de vir ali só para lhe beijar. O Fausto então diz a ela que a Karen, deixou uma marca de batom na camisa dele e que agora a Daniela viu e que está acreditando que ele é infiel a ela. A Karen debocha dele e pede desculpas a ele porque ela nem percebeu isso. Mas vocês que assistiram a cena, vocês perceberam direitinho que ela já fez isso aí na malícia, colocou aquele beijo na blusa dele justamente para quando ele chegasse em casa a Daniela visse tudo. Eu já aproveito o momento aqui e pergunto a vocês qual seria o melhor final para esses dois aí. Deixa a tua opinião, se o final deles seria melhor ir pra cadeia todos os dois morrer, os dois casar, ter uma vida feliz. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários qualquer final que seria o ideal, tanto para o Fausto
quanto para Karen. E outra coisa, se você quer que eles dois paguem por toda a safadeza que estão fazendo no decorrer dessa novela, deixe aí o seu gostei, tá bom? A Karen, logo depois de ter dito a ele que colocou aquela marca de batom na camisa dele, mas que nem percebeu isso em forma de deboche, depois ela debocha novamente perguntando qual foi a explicação que ele deu à querida amiga dela. O Fauston diz que a única coisa que disse a Daniela é que ele não tinha ideia do que foi que aconteceu com a camisa dele. A Karen diz para ele não se preocupar porque ela mesma vai conversar com a Daniela para que ela não se preocupe com isso, porque ela já se deu de conta que ela, a Daniela, é uma tremenda de uma estúpida. Ele concorda com ela e a Karen continua dizendo que ela é uma estúpida porque ela acredita em tudo. A Karen então depois dá um puxão nele ali. O que é que ela faz agora? Agora dá um beijo no pescoço do Pombalés aí, que nem percebeu isso também. Agora de volta lá na Úrsula, logo depois das medicações que ela tomou, ela tá ali tirando um cochilo e o Memo ao lado dela, o Macário chega, dá um olá e pergunta como se comportou a sobrinha dele, como que ela está. O Memo diz ao Macário que na verdade ela não está nada bem. O Memo depois se levanta e diz ao Macário que o que está deixando ele mais encolcado ali e está dando muito trabalho a ele é lidar com tudo o que está acontecendo. O Macário diz que não quer ser um mau presságio para ele, mas talvez ela, a Úrsula, vai terminar até como a mãe dela. O Memo, como não sabe de nada, ele pergunta ao Macário o que foi que aconteceu com a mãe da Úrsula. O Macário pergunta a ele se então a Úrsula não disse nada a ele e o Memo responde que ela não disse nada e pergunta a ele o que foi que aconteceu. O Macário então resume para ele ali e diz que no final de contas ela acabou louca e que acabou terminando ali em um hospício. O Eugênio nesse momento está conversando com a Karen e também com a Amparo e ele diz a Amparo que para ele foi uma grande surpresa quando a Karen disse para ele que o Guilherme é o pai biológico da Isabela. A Amparo pede desculpas a ele por não ter contado nada para ele, mas porque na realidade não cabia a ela dizer tudo isso, né? A Karen diz que tudo isso era um segredo até ela revelar tudo. Voltando lá para o Memo, que está conversando com a Úrsula, só que ela está dormindo, mas ele continua falando ali e ele fica meio preocupado logo depois que o Macário contou tudo aquilo para ele e ele diz que ela, a Úrsula, não pode acabar em um hospital psiquiátrico como o Macário disse que a mãe dela terminou. O Memo continua dizendo que tudo que aconteceu foi porque ela teve um dia ruim e que agora tudo vai melhorar porque ela trouxe uma vida ao mundo. Ele continua dizendo a ela que isso que ela fez ali não foi qualquer coisa, que ela trouxe uma vida ao mundo e pergunta a ela se ela já parou para imaginar as dores que ela teve que passar durante todo esse tempo. Ele continua dizendo que é muito admirável as dores e as forças que existem ali na pele de uma mulher. Ele continua dizendo para ela que ela não se preocupe, que assim que ela acordar, ela terá um novo dia na vida dela, inclusive vai ter o Martim ali nos braços dela. Ela continua com seus olhos fechados e ele diz que tudo isso vai limpar a mente dela e o seu coração e a partir de aí sim ela será uma nova mulher. O Memo então vai lá, dá um tequinho nela e pede que por favor que ela descanse, que no dia seguinte ela vai acordar bem melhor. Logo depois que a Karen em seu jantar, ela revelou para todo mundo que a maternidade vai mudar para ela porque ela quer sim ter um filho, o Fausto ficou revoltado e agora conversando com a Daniela, ele está dizendo para ela que a Karen sempre continua com as loucuras dela e que o pior de tudo que ela, a Daniela, apoia ela em tudo, inclusive com essa loucura dela de achar que ter um filho com qualquer um vai ser sempre a melhor opção. A Daniela diz a ele que não há nada melhor nesse mundo de uma mulher quando ela quer se tornar uma mãe. Daniela continua dizendo que se realmente é isso que a Karen quer, ela sim vai sempre lhe apoiar. Ele fica ali revoltado sem saber o que dizer e ela continua falando que ela quer ter um filho, então vai ser justamente com o Ero, que é o amigo dele, braço direito dele, que ele não é um desconhecido. O Fausto a todo tempo ali, além da revolta dele, ele também fica debochando e diz que ela, a Karen, agora se cansou de comprar sapato e tudo que ela quer agora é ter um filho. A Daniela diz a ele que não, que isso não é verdade porque o tempo passou e a amiga dela agora ela sabe quais são as suas prioridades. Daniela continua dizendo que isso para ela parece sim ser muito grande e muito lindo e realmente isso para ela vai ter muita felicidade.
O Fausto fica o tempo todo ali revoltado, dizendo que não, que isso é uma revolta que a Karen está, e ele fica tão estranho ali que a Daniela está começando a desconfiar e pergunta por que ele está agindo assim. O Fausto, tentando despistar, diz a ela que é porque o que a amiga dela quer é muito irresponsável, e isso na realidade é uma tremenda de uma loucura. O Fausto continua revoltado, dizendo que ainda por cima de tudo o Eugênio ainda apoia ela nisso aí, e não é de se espantar porque ele, o próprio Eugênio ali, está com o coração fora da linha. A Daniela continua dizendo que o que ela não está entendendo é porque ele está com tanta raiva assim contra a Karen, e que qualquer pessoa ali poderia dizer que ele está com ciúmes do Aaron. Ele fica travado sem falar nada, e depois que ele se desloca lá para o quarto, ele começa a dizer a ela que isso é ridículo, que ela venha pensar que ele está com ciúme do Aaron. A Daniela diz que não, que isso é o que parece, porque ele nunca concordou com essa relação. Ela continua dizendo que a Karen e o Aaron é um assunto ali que sempre mexe com a mente dele e ele se incomoda. O Fausto diz ela que não, apenas ele está com bom senso ali, porque na realidade o Aaron está atrás da fortuna da amiga dela. A Daniela continua dizendo para ele que tudo isso é apenas um assunto que se refere lá a Karen, e que ela que tem que tomar essa decisão, e que também a decisão dela de ter um filho com ele é apenas responsabilidade dela e de mais ninguém. Ele continua tirando o chulé dele ali, e logo depois a Daniela fica encucada e pergunta, dizendo a ele que não entende o porquê que ele está no quarto dela, porque na tarde de hoje ela mesma pediu que ele tirasse todas as coisas dele dali. Ele então tenta cortar aquele assunto e diz que ele estava pensando muito ali como que aquela mancha de batom estava na camisa dele. O Fausto do nada ele começa a inventar coisa ali, deixando a Daniela ainda mais desconfiada dele, e ele fala que aquela marca de batom ali foi a Berenice, porque ela é uma das secretárias e inclusive autorizou um empréstimo pessoal para ele. A Daniela não quer acreditar em nada que o Fausto está dizendo, e ele diz que a amiga que ela tanto ama, se referindo a Karen, estava lá e que ela pode perguntar para ela. Mas você lembra que lá atrás a Karen disse a ele, ao Fausto, que ele não se preocupasse, que ela mesma ia se encarregar de conversar com a Daniela, porque a Daniela é um imbecil e acredita em tudo que ela fala. Vocês lembram, né? Então é por causa disso que ele diz que a Daniela, pode perguntar à amiga que ela tanto ama, que ele estava lá e pode falar, confirmar tudo o que ele está dizendo. A Daniela diz que já conversou isso com a Karen, mas ela nunca mencionou nenhuma secretária. O Fausto, sabendo que já combinou tudo com a Karen, então ele diz a Daniela que ela volte a perguntar isso novamente, porque ele tem certeza que ela não se lembra, mas tem segurança ali que foi isso que aconteceu. Ela fica calada e o Fausto continua a dar umas petecadas nela agora e diz que ele não é como ela, como a Daniela, porque diferente dela, ela ocultou tudo que ela tinha com aquele caminhoneiro. A Daniela começa a ficar revoltada e ele diz que a única pessoa que traiu aquele casamento ali foi ela, a Daniela, e mais ninguém. Só que o negócio é que a Daniela acaba ficando em silêncio, aceitando as provocações do Fausto, e acaba não dizendo, não respondendo nada para ele. No dia seguinte, a Úrsula se acorda, o homem dá bom dia e pergunta como que ela se sente. Ela chama ele de meu rei e que na verdade está um pouco dolorosa. Ela continua dizendo que está sentindo coisas estranhas e ele pede a ela que por favor que não se preocupe, porque o importante é que ela esteja bem. Ela sorri para ele e lhe diz que o que mais importa é que o filho deles dois nasceu forte e saudável. Logo depois ela começa a se agoniar aos poucos e começa a dizer para ele que teve um pesadelo e que do nada ela sonhou que ele dizia para ela que ela não poderia ter mais filhos. O Memo fica calado e ela percebe aquele silêncio dele e pergunta a ele, então isso não foi um sonho? E ele diz a ela que sente muito, mas é porque ela corria risco de vida e que os médicos tomou uma decisão que só que não dá tempo nem de terminar de falar, e ela pede que agora mesmo ele pare de falar porque ela não quer ouvir mais. Ele então se cala e a Úrsula diz que tinha uma esperança muito grande que isso aí tivesse sido apenas um sonho. Ele tenta confortar ela e diz que não se preocupe com isso, porque na verdade uma coisa muito boa para eles ali é que o Martin nasceu e que ele está muito forte e é muito bonito. Ela também fica muito feliz logo depois que ele diz isso, e ele fala que é muito bonito igual a ela, e ela pergunta se de fato é isso mesmo e queria muito ver ele. Mesmo fica calado e ela continua dizendo que por favor que ele fale lá com a enfermeira que traga seu filho, porque ela quer muito ver ele.
Ele sorri e diz ela que tudo bem, que vai fazer isso agora mesmo. O Memo daqui a pouco volta, mas ainda sem o filho, ela pergunta cadê o filho dela, que ela queria muito vê-lo, e ele fala que é porque ele está tomando mamadeira, porque ela, a Úrsula, não pôde fazer isso no dia anterior, porque ela estava um pouco indisposta, mas que não há nada melhor como sua própria mãe para dar a ele o seu alimento, não é? Ela sorri, chama ele de amor e diz que sim, que ela quer muito fazer isso, ela quer tentar. Nesse momento a enfermeira chega com a criança e ela, a Úrsula, fica muito feliz chamando ali seu filho e que queria muito pegar ele, e a enfermeira responde que vai entregar para o Memo para que o esposo dela entregue ele mesmo nos seus braços. O Memo então pega, mas quando se aproxima da Úrsula, é aí que quando ela olha para o rosto da criança, ela fica desesperada e diz a ele várias vezes que não vai pegar, e ele diz a ela que pegue por favor, e ela continua dizendo que não, que isso é um erro, que essa criança aí não é o filho dela. O Memo agora se preocupa ainda mais e pergunta o que é que ela está falando, e ela continua dizendo que não é o filho dela, e ele continua preocupado perguntando o que ela está falando, que ela não pode pensar assim, que ali é o Martim, é o filho deles dois sim. Ela continua agora a se desesperar ainda mais e diz que não, que esse não é o filho dela, olha para a enfermeira e grita com ela perguntando onde que está o filho dela, porque esse aí não é o seu bebê. Memo tenta até conversar com ela, só que a Úrsula tudo que ela faz é gritar e diz a ele que não, que esse aí não é o filho dela. O Memo, cada momento ali, ele fica ainda mais desesperado também com toda essa situação e pede para que ela se acalme, porque ali é sim o filho deles dois, e ela começa a chorar, revoltada, dizendo que não, que esse aí não é o filho dela, e pede que tragam agora mesmo o filho verdadeiro dela. A enfermeira diz a ela que não precisa se preocupar com isso, porque eles são muito cuidadosos com tudo isso, e que ali é sim o filho dela, e que ela pode até ver na pulseirinha o nome, só que a Úrsula diz que não quer nem saber e grita novamente com ela que esse ali não é o filho dela. O Memo pergunta a ela do que é que ela está falando, que ela tem que se tranquilizar porque é sim o filho dela, e ela diz que não, que uma mãe sente quem é o filho dela e que esse aí não é não, e fica empurrando a mão do Memo ali para que ele saia de perto dela, porque esse aí não é o filho dela. A enfermeira então trata logo de pegar a criança, levar lá novamente para o berçário, e a Úrsula fica desesperada gritando, pedindo para que o Memo providencie logo trazendo o filho dela. O Memo então sai e ela continua gritando, pedindo para que ele traga o filho dela, que traga o seu Martim, e fica gritando, perguntando onde está o filho dela. Logo depois, quando o Memo volta, ele, depois de ter confirmado tudo, inclusive com o médico, com todas as crianças que estavam ali, ele continua dizendo que esse é sim o filho deles dois, e ela continua dizendo que não é, e que ele vá agora mesmo procurar onde está o filho dela e que traga para ela agora mesmo, porque aquele ali não é o filho dela. Só que o negócio é que o Memo vai ficar travado logo depois, que ele tentando acalmar ela, e ela começa a dizer um monte de coisa, falando que ele tem que ir procurar o Martim porque levaram ele, e que quem levou ele foi o César. O Memo fica até sem saber o que falar, e ela continua dizendo que foi o César, e depois o Memo diz a ela que faz meses que César, o primo dela, ele já não existe mais, ele morreu. A Úrsula diz que não, que na realidade o César não queria que ela se casasse com ele, e que inclusive lhe ameaçou. O Memo fica desesperado, dizendo que não está entendendo nada e por que ele ameaçou ela, e ela continua falando que ameaçou sim, e que inclusive foi ele quem levou o filho dela. Ela fica todo o tempo ali gritando desesperada, e ele pedindo para que ela se acalme, porque tudo que ela está dizendo ali, nada disso tem sentido. Ela continua dizendo que foi o César que trocou os meninos lá, e que ele deveria procurar porque o Martim está precisando dele, e ele, o Memo, continua falando que pelo amor de Deus ali não tem como ter sentido o que ele está falando, porque ele está morto, e ela continua gritando com ele, dizendo que não está morto, e que inclusive o César queria matar ele. O Memo continua ali sem saber o que falar, todo chocado logo depois de tudo que ela está falando, e ele pergunta a ela do que é que ela está dizendo, e ela fala que ele queria impedir o casamento deles dois, mas que ela, a Úrsula, não podia permitir que ele viesse estragar o dia mais feliz da vida dela. Ele fica se coçando todinha ali, e ela diz que é por causa disso que ela aceitou dele lá do César todas as suas condições. Ele fica zoiudo, e
e ela diz que logo depois de ter aceitado todas as suas condições, o Ailton acabou ele levando o filho dela. Ela pede desculpa ao Memo e diz que tudo isso é culpa dela, e o Memo diz a ela que não está entendendo nada que ela está dizendo. Ele pergunta a ela novamente então o porquê o César queria impedir ali o casamento deles dois. Ela então revela para ele que é porque o César na realidade não é o primo dela. Memo fica chocado logo depois de ouvir isso e a Úrsula pior ainda porque ela sabe que nesse momento ela falou demais. O Memo agora começa a se revoltar e diz a ela que responda a ele agora mesmo a pergunta que ele já fez para ela, que se o César não é o primo dela, quem diabos é o César, e deixa ela agora travada ali sem saber o que responder para o Memo. Gente, não se esquece que todos os dias, assim que terminar a novela, temos vídeos novos de tudo que irá acontecer em Meu Caminho é Te Amar. Então não esquece de deixar o seu gostei para que você receba em primeira mão. E também clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.